disse, das comissões de inquérito, não é muito favorável a esta ideia de comissões de inquérito. Pergunto se neste caso, aliás, o Elvio Sousa até disse que não faria parte de mais comissões de inquérito. Não sei se nesta vai fazer parte. Já respondo. Antes de mais, já respondo com toda a frontalidade. Claro, claro. Que eu não fujo às questões. Mas para não me perder no raciocínio, primeiro cumprimentar todos os telespectadores madeirenses, porto-santenses, os nossos imigrantes da diáspora, e também queria precisar, que eu não ouvi bem o que o senhor deputado Bruno disse, do JPP atacar o quê? Disse que o JP atacava qualquer coisa. Esse não seja moinhos de vento. Não. Mas o JP ataca muita coisa. Nomeadamente, ataca muitas vezes criticando o regime, a maioria, o PS. Foi assim uma frase tão grande? Foi. Foi. Eu não percebi, só queria precisar o que é que o JPP ataca. Porque nós não atacamos, nós dispomos à disponibilidade da população aquilo que nós temos ao nosso dispor. Em relação à sua questão, Gil, nós achamos que as comissões de inquérito são fraudulentas. Isso já é forte. Disse isso. É forte, eu já provei, já disse. Aprovou, já aprovou. Sendo usado, apresento queixa na polícia e no Ministério Público. Mas os senhores conhecem nós propusemos. Eu já demonstrei e não vou perder tempo com isso, que eu vou direto à questão. Queria dizer que hoje, quando eu cheguei ao Parlamento, cheirava a pólvora. Eu tive a oportunidade de dizer aqui ao meu colega. Porque o paiol que está na Rua dos Netos começou a fumegar por estes dias. Ora, já não bastava as brigas dentro da coligação entre o CDS e o PSD a ver qual é que vai ter o lugar, o que não tem, que vai ficar de fora, porque isso agora parece que o interesse é os seus lugares e não servir a população para a qual for eleito, que agora houve um cabeça de lista do PSD que estendeu o tapete da podridão. Quer dizer, num cesto de maçãs podres, para escolher uma de jeito para ser comestível é difícil no meio desta podridão. Mas vamos à questão em concreto. O que nós defendemos é que, com caráter de urgência, é assim que funciona em qualquer Parlamento. Por isso espero que estes senhores que aqui estão a dar o rosto pela verdade aprovem já vimos que o sono a audição com caráter de urgência. Na Assembleia da República, em 2 ou 3 dias, já estavam lá sentados. Foi a Ministra da Educação, a Ministra do Ensino Superior. Não, para não ser direito rejeitar ou provar. Agora, se os senhores não querem esconder tem que respeitar. O deputado Sérgio Marques, o Miguel de Sousa, os próprios empresários não querem escondê-los dentro de uma redoma, aprovem-se, faz favor. Que uma comissão não impede o facto de haja uma audição parlamentar com caráter de urgência. Mas o que o JPP está a dizer, se eu bem depreendo das suas palavras, é que no fundo está a defender que estes intervenientes que o PS também pede devem ir 2 vezes à Assembleia falar do mesmo assunto. Qual é o problema? Pode ir 3, Não estou a dizer que é um problema, só estou a tentar... O exercício, e pegando nas palavras do Presidente do Governo, Daniel Albuquerque, que disse, não raras vezes, que o exercício da fiscalização deve ser feito no Parlamento. E, portanto, o que nós consideramos mais rápido, do nosso ponto de vista, mais rico, até porque todos os partidos têm assento também, o que não acontece com as comissões de inquérito, podem questionar os intervenientes diretos, sobre esta problemática. E o que é que está em causa aqui? Está em causa... Mas independente disso, o JPP apoia esta iniciativa do PS? Nós vamos reunir para estudar a situação. Portanto, ainda não se apoia o CDS, esta proposta do Partido Socialista. O PSD e o CDS têm aqui em cima da mesa a nossa proposta que já deu entrada, salvo erro, ontem à tarde. E mais, havendo comissão de inquérito, digo já, porque os senhores pensam que nós estamos a dormir, não estamos aqui de olhos fechados, não vamos esconder nada. Vamos apresentar na Conferência de Representantes, porque é um outro órgão onde as coisas são dizidas, para que esta comissão, um coletivo de relatores
que nós defendemos. Aqui está uma Coletivo de medida relatores. Onde é que existe democrática, isso? plural, Onde é que é para coletivo de resolver. relatores? Não se riam da Não, não é verdade, isso, não mas se o riam das Parlamento- Elvio Sousa, E eu Parlamento- gostaria de dizer o seguinte. Elvio parlamentos são Sousa, e se diferentes. isso não for aprovado, essa ideia que até agora não aconteceu, como sabemos, os relatores não Não são aconteceu aqui em 46 anos, Claro, mas pode ser exatamente. que agora que Mas estes se isso não não tenham acontecer, vontade ainda de esclarecer assim- a verdade, irá acontecer. Elvio Sousa, mas ainda assim, se isso não acontecer, o JPP vai estar presente nesta comissão? Como ele disse, nós vamos reunir em breve para estudar a metodologia. Mas tem aqui uma proposta em cima da mesa. Mas não Para estudar a levar- metodologia, tem que aceitar bastaria, fazer parte por da exemplo, comissão. o Sr. Deputado Lopes aprovar a favor que passaria. Portanto, basta A um audição. deputado na audição a proposta Para os de relatores. requerimento para que esta comissão de inquérito, Uma proposta proposta pelo PS, tenha um coletivo de relatores. Mas- Possa ter um relator Mas como é que isso é? Mas onde é que do existe isso? PSD, Mas onde do é que existe PS ou do JPP, porventura. Esta é a nossa proposta. Mas, Gil, só para não esquecer o meu raciocínio, está-te a roubar. o que Muito está- rapidamente, o para- que está aqui em cima da mesa é extremamente grave. Primeiro porque vem de dentro, vem das entranhas do PSD, da gênese do Partido Social Democrata. O que está aqui em causa são declarações profundas, teias de interesses, obras inventadas, Leram coisas. peças de jogo de jardim. Estou a citar. Obras sem necessidade. Investimento louco feito em sociedades de desenvolvimento. Pressões de grupos económicos sobre o poder político. Bom, isto é extremamente grave. Porque é dito aqui, se permite só, em 30 segundos. Muito o Rui rapidamente, para darmos também a oportunidade aos outros, para podermos continuar. já falou há pouco. nada no início. Diz o seguinte, o Jardim, eu estou a citar Sérgio Marco, jogou as suas peças, portanto, o Jardim tem as suas peças, e colocou o Avelino do Grupo AFA e o Sousa do Grupo Sousa em campo. O Sousa consegue afastar o Eduardo, porque o Eduardo tinha uma agenda. É verdade, está aqui Conversas, para reformular o E a gente Porto. está aqui a discutir Deixe-me por uma terminar. quarta-feira. O Avelino não estava satisfeito Conversa de quê? com o seu desempenho do Sérgio nas obras públicas, porque ele era o secretário das obras públicas e ele sempre se habituou a ter um secretário que o servisse. Portanto, um serviçal, um escravo ao serviço no poder político ao serviço. Mas ainda do poder assim, económico. perante isso, E havendo uma como comissão isso de não- inquérito- Só para terminar. E como Mas vocês isso não vão à comissão de acontecia, inquérito ou não? É que o eu ainda não Avelino percebi. depois Não vale. conseguir afastar-me das obras públicas, portanto, o Sérgio a dizer isto, ele não queria que eu Nós saísse do lemos governo, jornais. só queria afastar-me das Cara, obras não públicas. E acrescenta o Luís Miguel, com quem eu trabalhei durante 8 anos, acho que foram os mais beneficiados do governo regional, muito protegidos. O líder do PS é que pode falar disso. O líder do PS Madeira é que pode falar disso. O líder do PS Madeira pode falar Condicionar a governação. Elvio Sousa, ainda assim, Bom, ainda isto assim, tem que ser esclarecido. mas ainda assim, e na aqui sequência- está uma proposta, Gil, de audição parlamentar. Hoje é quarta-feira, Terça-feira. Já está com... Pode ser que quinta-feira tenhamos já estes senhores. Elvio Sousa, sentados na mas ainda Assembleia. assim- Se os senhores forem democratas, plurais, e trabalharem em democratas é só favor quando se impõe a da vossa vontade. verdade e não dos interesses particulares de alguém. Elvio Sousa, mas ainda assim, perante aquilo que disse, e se não houver, que é de chique, e se essa para dizer proposta de alguma audição asneira? não for aprovada, claro. o Tenha JPP calma, vai por estar favor. na comissão de inquérito e eventualmente É isso colocar lá é que é essa preciso questão. saber. Eu vou Falou dizer, 10 não é o minutos, jogo que os senhores querem que eu diga. Só Mas faltava essa. eu não estar a estou- fazer. Elvio Eu Sousa, já perguntou, disse o Eu seguinte, não perguntaram estou a ao pedir que ofensa, respondam deputado. aos senhores eu deputados já que estão aqui. disse o seguinte. Estou a pedir que respondam a quem nos vê e a quem nos ouve. A metodologia é a seguinte. Ponto 1. Comissões de inquérito são fraudulentas. Portanto, não vai. Pelo facto, Provem. não disse que não ia, Provem. disse que são fraudulentas. Mas vai a Segundo fraude, aspecto- embarca em fraude. Segundo aspecto, a nossa embarca em fraude. proposta, Não, mais céleres, mais eficaz, mas isso já é a percebi. comissão, Claro, mas a questão aqui não com estou- caráter de urgência. Exatamente, mas- Terceiro aspecto, espera, só para aprender o raciocínio. Vamos levar uma proposta onde aqui o Sr. Lopes da Fonseca com certeza votará favoravelmente. Quem é esse? E o... Quem é esse? E o... Quem é e o... Eu não conheço esse. O Rui Caetano. para aprovar Está a na meter- Conferência está a de meter os pés pelas mãos. Representantes uma proposta para haver um coletivo de relatores. Coletivo. Aplaudamos a democraticidade Mas, o que é que acha Elvio do Sousa. Seguinte, Vamos à quarta questão aspecto, concreta. Vocês não se vamos levar Estamos a nas reunião intervenções. do grupo parlamentar
A proposta, se o JP integrará ou não integrará, Eu vou ver. fechado todo este ciclo Portanto, no de fundo, o que o Elvio abertura Sousa está a por dizer- parte do PSD e do CDS. O Elvio Sousa admite, digamos, ter uma posição Não, diferente atenção, daquela que e teve a ainda semana passada aqui. temos- Claro, E ainda claro, é o eu PJPP, não é admito- isto. Isto é o não JPP. admito- É o Se fizer JPP. parte da comissão, Isto é o JPP, Eu diz já uma coisa disse, hoje, amanhã outra. Calma, que eu sei onde é que estou. Por enquanto ainda Está na RTP. Eu sei onde é que estou. Estou na RTP, mas eu sei o que é que digo. Nós, em 2 ou 3 comissões de inquérito, nós já não participamos numa comissão de inquérito nesta legislatura por estas razões e acabamos Por essas razões, por rotatividade, não tem nada a Não, ver foi com as razões. rotatividade. É, foi, piada, não, piada. senhor. Foi do Vocês não PCI, têm mas o direito a JCP. estar- O Rui Elvio Caetano Sousa não deixa para Não, mentir. senhor, é melhor ter isso presente. Ó, senhor Eu não deputado, o senhor deputado não tem eu não assento em costumo todas as comissões de falar- inquérito. Eu não costumo É o falar jo- daquilo alterna que não com o sei. PC. Não, já Fica houve. essas Isso coisas, já já é vou outra. dizer. Bom, E a outra comissão é só nós os pés tivemos pelas presente mãos. pelas razões que eu tive a oportunidade aqui de dizer. Eu estava a referir. O quarto aspecto, quarta sequência metodológica, vamos levar esta situação em reunião do grupo parlamentar e vamos fazer uma decisão. E ainda Não temos foi ainda com- dois aspectos na manga para depois Mete os pés ver pelas como é que mãos. estes senhores vão se comportar perante o eleitorado e depois vamos dizer na vamos alteração. também ouvir a Só opinião do faltava dizer CDS. agora o que é que vou fazer. O CDS vê com bons olhos perguntando. esta comissão de inquérito. Bom, ainda há pouco dizia que num cesto de maçãs podres ver. vai ser difícil de arranjar uma Sim. para matar, Só o JPP aqui é matar a fome. Eu não estou a anunciar partidos nem nomes, eu estou a falar para todos. Inclusive é Sem para o ser JPP. moralista, sem ser moralista. Mas eu gostaria de relembrar que a 11 de outubro de 2017 houve um senhor que era secretário e que acabou de ser demitido, que disse que ainda se vai saber qual a verdadeira razão para a minha saída. Estamos a falar de Eduardo Jesus. E disse que, confirmo que sai, mas que foi demitido. Portanto, passados mais de 5 anos, veio a resposta Presidente para o aqui. colega do governo que falou de teias António de Costa. relações entre política e negócios, falou de obras inventadas, da promiscuidade entre o poder político, poder económico e o controle de alguns órgãos de comunicação social. Isto é grave. O tema Como da se ele- concentração da titularidade dos órgãos de comunicação social é um tema que Sérgio Marques, que foi até o pai da criança, que trouxe à baila. Mas supostamente Ora, agora haverá uma oportunidade, Elvio Sousa, para se esclarecer tudo Claro. isso Claro. numa comissão Ora, de inquérito assumir. que o Ora, JPP ainda eu não já tem aqui certeza se vai. disse, e há pouco o Sr. Deputado Lopes dizia-me que eu provavelmente estaria a inventar. Eu não invento. Em relação não a quê? ser, Em relação que me engane, relação a todos quê? nós enganamos. Mas em relação Mas a quê? eu estou aqui Mas a é raro, é ler. diferente de inventar. Estou aqui a ler. O regime jurídico das comissões de inquérito na Assembleia da República, o número 593, depois tem as atualizações seguintes. Regime pela qual nós nos inspiramos para trazer por mais de uma vez à Assembleia Legislativa Regional a alteração para que quem propõe presida e que haja um coletivo de relatores. Uma coisa completamente perceptível. Onde é que está isso por do coletivo de qualquer. relatores? Onde é que está? Faça o seu trabalho, Coletivo de vai à relatores. página da Assembleia da República Mas pode dizer. e diz o seguinte, Diga. diz o Vai, seguinte, vai. que o Presidente da Comissão, o número 8 do artigo 6º, é obrigatoriamente designado entre os representantes da Comissão dos grupos parlamentares requerentes do inquérito. E para não falar Onde é que está para aí o coletivo dos abaixo, relatores? para aí abaixo da existência do coletivo Mas de onde é que está relatores. isso? Não, onde é que está? Consulte, está lá. consulte. Consulte, Não leu? está lá. Não está. Eu também já consultei isto, não está Não lá nada. diga- não Coletivo diga de que não relatores, está. não está lá. Elvio Sousa, está lá Isto nada. quer dizer que A o questão que é é- que vai acontecer? Vai acontecer que o PSD vai fazer como fazia o Tribunal do Santo Ofício. Vai transformar o Sérgio Marcos num herege e vai ocupar o papel de juiz e inquisidor. Quer dizer, vão Mas o crucificá-lo. JPP, se Só tiver nesse- falta fazer a fogueira dentro da Assembleia. Mas, Elvio Vão Sousa, se o queimá-lo vivo. E depois tem o descaramento de ser o PSD a redigir única, sine qua Elvio non, Sousa, mas sozinhos para além do relatório e mal que possa acompanhados pelo PSD, pelo CDS, a redigir o relatório final de uma redigir. comissão Elvio Sousa, de mas inquérito. para além- Também para quero além- Onde é que está a democracia? Para além da questão- A única vantagem das Transpor, redigir comissões a de transpor inquérito que se ouve. é
questionar, confrontar, Mas era isso- os intervenientes. Mas há uma pergunta que falta fazer. Era isso que mas era isso que eu ia Falta perguntar. fazer a pergunta. Qual é a pergunta? Os senhores do PSD, eu já não falo do CDS, vamos falar do PSD, que é quem manda nisto. Devia-se o CDS a mandar, ao contrário, porque tem a maioria, mas inverter-se os papéis. Os senhores do PSD estão... Está tudo confundido hoje. Está confundido, estou. Mas diga, confundido. o que é que eu posso E dizer? sei separar a política. Mas, Elvio, para concluir, sei separar. a questão é esta. Eu não estou aqui a acumular Não sei que os senhores... Eu não estou aqui a acumular o Elvio papel Sousa, de advogado. vamos votá-las de manhã e a beneficiar delas à tarde. Vamos Tenha tentar- calma. Não sei tentar se o avançar. senhor deputado está-se a referir a mim. Não sei se o senhor deputado está-se a referir a mim, mas não é de certeza. Falta fazer uma Porque eu essas insinuações... estou falando para o ar. Bruno Se Lima. quiser- Não, mas vamos já deixar bem Quem claro. se pica cartos come. Falta fazer uma pergunta aqui ao PSD. Se vai aprovar o requerimento de audição parlamentar. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Olha, que eu saiba, Mas- esse mas requerimento o de audição JP parlamentar está numa comissão presidida pelo Partido Se Socialista. quer chamar os intervenientes, Vai ter que se esperar. quer esclarecer Mas que eu saiba, se essa houve comissão é uma presidida pelo cuidado, Partido Socialista. Eles nem têm ou se o acesso grupo à primeira Sousa, comissão. ou se o grupo AFA controla o poder político. Vamos ter que esperar. É uma não é conversa ter de que café. O Partido Vamos ter que Socialista, esperar. Elvio Sousa, mas o Partido Isto é uma Socialista preside essa democracia comissão. dos senhores. Não Eles tem nem nada a fazem ver. parte da primeira Elvio comissão. Sousa, Mas há uma o questão de agendar e JPP, votar-se isto. o JPP É o presidente Estão é do Partido estão Socialista. disponíveis para aprovar. Eu não disse isso. Eu disse que Vai ter que não, esperar. não vai ter, Vai ter que vai esperar. ter que não esperar. vai E ter daqui? que vai ter que esperar a medida do necessário porque a comissão é presidida pelo Partido Socialista. Não é isso que eu pergunto. Portanto, a partir desse momento, Os a advogados gente- podem dar mas assim o- uma mas o volta JPP, para ir bater uma. Elvio Eu Sousa, mas- perguntei se o PSD está disponível para aprovar. Vai ter que esperar. Vai Audição. ter que esperar. Calma, que eu estou a perguntar aqui. Mas vai ter que esperar. Deixa-me acabar. Se Não está fazem disponível, parte da primeira comissão, vocês. Para que é que estão está preocupados? disponível para aprovar Fazem parte da Audição. o primeira requerimento de audição com caráter de urgência proposto por nós. Se isso não acontecer, o JPP não vai à Não, eu estou a comissão de inquérito. perguntar, se me permite, vou perguntar, está Eu disponível? responder, nós estamos disponíveis a votar quando o Partido Socialista marcar a comissão. Quando votar, marcar a comissão. Mas vamos dentro da votação há de ser favorável ou... Não sei, isso é uma questão que não me cumpre a mim Então, dizer. muito bem. Então eu posso pensar e os senhores não podem pensar. Então, nós pensamos. Ou eles podem pensar e eu posso pensar. Pensar não ofende. Da Fonseca, para concluirmos esta questão. Aliás, Já percebi. eu penso que agora estão lançados os dados. A comissão de inquérito vai ser territorial e também E há da alunos que equidade. ficam de fora. Elvio Sousa. Muito bem. Muito rapidamente, penso que temos todos, sem exceção, que estar do lado dos direitos adquiridos e, nomeadamente, do lado das populações das regiões autónomas, porque já bastaram quase 6 séculos de centralismo. Só faltava agora, por uma expressão menos infeliz, Não é uma expressão. de uma afirmação. Sim, uma é isso que eu resposta quero dizer. De uma ministra para recuarmos quase 3 séculos de luta pela autonomia e pela autodeterminação cultural, social e económica dos povos. Autodeterminação. Esse é o primeiro raciocínio. Eu disse Lutarmos por autodeterminação ela. Lutarmos social, por ela. económica Concordo, e concordo, cultural dos concordo. povos. Lutarmos por ela. Já tocou. Senão Essas ainda me palavras chamam. quase- Senão em vez de uma quase que têm direito de autor, vai não é? ser comissão de inquérito à minha expressão. Vou ser chamado pelo Constitucional, não tarda nada. Para me explicar E coisas o que é que eu mais quero rapazes. dizer com isto. E realmente isto também mostra que muitas vezes nem toda a gente nasceu para ser ministro, político. O poder executivo não é sinónimo, ou o agente, o protagonista que aceita o desafio para ser membro de um poder executivo, não tem que ser necessariamente um anjo, um super-homem, super-mulher, um tecnocrata, etc. Eu penso que a ministra deve ter dito aquilo numa manhã de nevoeiro, nunca pensou que aquilo tivesse a repercussão. Mas o mais incrível é que ela esteve cá na Universidade Uns da dias Madeira, antes. contactou não disse com essa realidade insular. Ora, é estranho. Mas a verdade é que a ministra levou Mas, de facto este tempo todo para poder emitir um comunicado, poder ter uma posição logo a seguir a esta questão. Só e qual é o deixou as coisas- problema? O problema é que muitas vezes os políticos estão nas mãos dos assessores,
porque acha que, olha, não faças isso, não digas isso, não reconheças isso. Se Não, mas calhar, nós tivemos por posições se públicas calhar, de deputados, tanto da Carlos Pereira, muitas vezes da Madeira e Francisco os Ferreira, assessores vieram a público dizer que a questão já estava muitas resolvida. vezes os assessores, Mas ainda não tínhamos a posição os da... membros do governo instrumentalizam aquilo que deve ser o bom senso. E nós esbarramos com esses casos. Porque, olha, tinha que reconhecer que não era aquilo que ela queria dizer, talvez não fosse, não sei, não falei. Era aquilo. Ou era aquilo, intenção mas era aquela, realmente, era aquela. não sei se era a intenção, eu Dela não era. conheço, nem tive a oportunidade de confirmar. Tanto Nem era que vou ela disse, confirmar. não é? Portanto... Agora, não depois está de escrito, dizer, tem que ter um timing mais rápido, mais célebre possível para justificar, como por exemplo, ainda estas últimas declarações, como estávamos a referir, têm que ser esclarecidas num tempo rápido, possível. não é numa comissão de inquérito daqui a 2 ou 3 Não meses. presta a comissão de inquérito. Vamos ter que ficar por aqui, vamos esperar por essas 2 ou 3 meses. comissões de Vale a inquérito. Elvio Sousa, Rui Caetano, Lopes da Fonseca, Bruno Melim, resta-me agradecer mais uma vez a vossa